Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mulheres em Movimento. Um sonho, tua história. E hoje nós teremos o privilégio de conhecer um pouco da história de Neide Gomes, uma mulher preta, forte, determinada. Olha só, pessoal, nós vamos dar início ao nosso bate-papo com a Neide Gomes e vocês vão poder conhecer um pouco da história dessa mulher maravilhosa. Vamos lá? Neide, seja muito bem-vinda ao canal Mulheres em Movimento e agora você vai poder contar um pouco para nós da sua história. Oi, Silmara. Eu que agradeço, Silmara, ter sido escolhida para participar desse quadro. E também é um meio de eu contar um pouco da minha história, da minha trajetória, do meu garimpo, né? Que sempre eu falo para todo mundo, né? Que a minha história foi um garimpo, pedra por pedra. Eu peguei pedra por pedra, igualzinho o pessoal faz no garimpo. E conta para nós como que foi para você a ideia de abrir um estúdio, como que surgiu essa ideia de ter um salão de beleza, né? Hoje em dia a gente fala estúdio de beleza. É verdade. Né? Mas conta um pouco para nós, de onde que você veio? Você é daqui de São Paulo? Silmara, então, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Itabuna, Bahia. Eu nasci na cidade de Itabuna. Eu trabalhei lá, eu trabalhei, o meu primeiro serviço, Silmara, não foi de salão de cabeleireiro. Eu nunca pensei em trabalhar em salão de cabeleireiro. Nunca pensei em ter salão. Eu trabalhei no escritório de advocacia. Eu era tipo uma secretária, né? Antigamente eles falaram, uma secretária igual as secretárias que tem aqui em São Paulo. Eu ia na junta, eu lembro daquela máquina de escrever? Eu batia as petições, a advogada preparava, eu que batia, eu que levava para a junta. Aí depois também eu fui trabalhar, mas esse trabalho meu, eu não era registrada. O primeiro serviço que eu trabalhei registrada foi no hospital. Eu trabalhei numa farmácia. Já aqui em São Paulo? Não, isso na Bahia, em Itabuna. Aí eu trabalhei numa farmácia, dentro de um hospital, Hospital Manuel Novaes. Trabalhei na farmácia, trabalhei durante 4 anos. E o meu sonho era trabalhar em farmácia, era ser farmacêutica. Quando eu vim para São Paulo, eu vim com a minha irmã, a Ângela. Veio eu e ela, a gente veio para trabalhar, porque lá na Bahia a gente ganhava muito pouco. Eu saí da farmácia, que eu trabalhava, do hospital. Aí fui trabalhar em outras farmácias, aí depois a gente falou, não, vamos para São Paulo. A gente veio, né? Como todo mundo fica naquela ilusão, vamos para São Paulo, que em São Paulo a gente vai ganhar mais. Tudo bem, não é que foi uma ilusão, que a gente conseguiu, né? Graças a Deus, como muitas pessoas a gente conseguiu. Mas o meu sonho não era ser cabeleireira, não era ter salão, entendeu? Não era ser manicure, não era ser depiladora, era ser farmacêutica. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu procurei farmácia para trabalhar, mas aí eu vi que não conseguia. Aí eu peguei, e um dia eu falei assim, não, eu sei fazer unha, eu sou manicure. Aí eu vou, porque na Bahia eu fazia unha, né? Aí eu falei, eu vou procurar. Eu peguei aquele jornal amarelinho, procurei um serviço, aí eu fui, achei um salão. Procurei um serviço, não. Eu procurei um salão de cabeleireiro que estava precisando de manicure. Aí eu peguei, liguei, marquei um horário, fui lá fazer um teste, né? Que a moça pediu para fazer um teste. O primeiro salão que eu trabalhei aqui em São Paulo foi o salão Dona Cabeleireiros. Esse salão agora, ele não, era ali na Guilherme Dumont Vilares. Aí eu fui lá, fiz o teste, aí no mesmo dia a dona do salão falou assim, você pode começar amanhã? Aí eu fiquei muito feliz, porque eu estava precisando trabalhar. Deu certo. Deu. De cara, assim, ela já gostou de mim, gostou do meu serviço, né? Eu fiz o teste, ela falou, você pode começar amanhã, Maria Neide? Falei, posso sim. Aí eu comecei a trabalhar, aí de lá eu fui conhecendo outros salões. Aí eu fiquei 8 meses nesse salão, aí fui trabalhar em outro salão lá no Portal do Morumbi. Trabalhei no Portal do Morumbi. No Portal do Morumbi, eu trabalhei dentro do shopping Open Center. O dono era seu Rúbio. Ele tinha 2 salões. Ele tinha um salão dentro do Open Center e tinha outro dentro do Portal do Morumbi. Aí a gente trabalhava nos 2, né? Nos 2 salões dele. Quando precisava, ficava em um. Quando ele precisava no outro, ia para o outro salão. Aí do Open Center, que eu trabalhei lá com o seu Rúbio, eu fui
lá para a Chácara Santo Antônio. Na Chácara Santo Antônio eu fiquei quase 10 anos na Chácara Santo Antônio. Foi bastante tempo. Foi na Chácara Santo Antônio que eu montei o meu primeiro salão. Eu trabalhei nos salões lá e depois eu montei o meu. Montei um salão, aí depois eu montei outro na América. O primeiro salão meu que eu montei foi na Professor Manuelito de Ornelas, que agora até mudou o nome, não é mais esse nome. As ruas lá mudaram os nomes. Aí depois eu montei o meu segundo salão na Américo Brasiliense. Aí da Américo Brasiliense eu voltei de novo para Manuelito de Ornelas. Ambos no mesmo bairro. Isso tudo na Chácara Santo Antônio. Aí quando eu montei o meu terceiro salão, aí eu fiquei grávida do meu filho, do Gabriel, fiquei grávida dele, que eu já tenho uma filha, né, gente? Eu tenho uma filha, a Priscila, ela tem 35 anos. Nossa, não parece. Pois é, eu tenho uma filha achei que você tivesse 35. Imagina! Eu tenho uma filha de 35, a Priscila, e tenho o Gabriel, de 17. Aí eu fiquei grávida do Gabriel, no meu terceiro salão, né? Fiquei grávida dele. Aí só que a gravidez era de risco. Aí com 7 meses, eu tive o Gabriel. Aí eu parei de trabalhar. Fechei o salão. Aí eu fui cuidar do Gabriel. Aí depois eu voltei a trabalhar. Fui trabalhar no Emília Borges, um salão chamado Emília Borges. Trabalhei nesse salão, se eu não me engano, Silmara, uns 8 meses ou 9 meses eu trabalhei nesse salão. Aí depois não deu para conciliar, porque o Gabriel ficava muito doente. Aí eu tive que parar de trabalhar para ficar com ele. Pelo fato dele ficar muito doente, E ele nasceu prematuro, né? Aí ele sempre estava doente, minha filha. Sempre tinha alguma coisa. Era bronquite, era rinite. Menina, aí eu tive que parar. Não é fácil. Aí eu tive que parar, aí eu falei assim, não, eu vou voltar a trabalhar quando o Gabriel fizer 4 anos. Aí eu peguei e fiquei em casa com ele, quando ele fez 4 anos, aí eu voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar assim, eu montei o meu espaço, que é esse aqui, só que eu montei o quê? Um espaço pequeno. Na época eu conversei com meu marido, aí eu falei com ele, Francisco, vamos montar alguma coisa para mim, porque eu sei trabalhar. Na época ele não acreditou. Ele falou assim, mas será que vai ter movimento? Você não conhece ninguém aqui? Aí foi quando eu falei eu lembro como hoje, eu conversando com a Kátia, né? A mãe de uma coleguinha do Gabriel. Aí eu falando, Kátia, o que você acha? Aí a Kátia falou assim, Neide, eu acho que dá certo. A Kátia, mãe da Ana Clara, a coleguinha do Gabriel. Ela falou, Neide, eu acho que dá certo sim. Você sabe trabalhar, mulher? Sim. Eu falei, é mesmo, né, Kátia? Ela falou, monta sim, vai dar certo. Aí eu, conversando com o Francisco, aí ele falou assim, então tá bom. Mas ele, no momento que eu conversei com ele, ele não acreditou em mim. Ele falou, não vai ter movimento. Tava ali meio inseguro, foi. Ele não estava acreditando. Ele falou assim, essa rua não tem movimento, não passa quase ninguém. E verdade, não passava. Mas depois que eu montei o salão, já tinha academia, né? Quando eu montei o salão, já tinha academia. Aí o que aconteceu? Eu falei para ele, Francisco, tem movimento sim, passa muita gente para academia, sim. Entendeu? Tem ônibus, aqui nessa rua tem ônibus. Sim. Aí você teve a visão. Foi. Aí eu peguei, as meninas da academia também começaram a vir aqui, a Denise. Aí elas também me indicaram muita gente chegava aqui e falava, foi muita indicação. Eu comecei também assim, gente, não foi assim... Eu montei, veio já cliente. Não, o primeiro dia que eu montei, não entrou ninguém. No segundo dia, também não entrou ninguém. No terceiro dia que entrou, eu tenho até hoje a primeira agenda, a primeira cliente, que ela continua comigo até hoje. A Nilza. Nilza foi a minha primeira cliente, a minha vizinha. Até hoje ela continua vindo aqui. Aí as meninas começaram a vir aqui, a Renata, a Denise também. Até hoje elas estão comigo. A Roberta. Então, gente, foi isso aí. E, assim, qual foi a sua maior dificuldade, né? Você falou um pouco quando você montou o salão lá na Chácara Santo Antônio, e aí você teve que fechar por conta da sua gestação, que era uma gravidez de risco, né? Uhum. E depois você montou aqui onde você está hoje. Qual foi a maior dificuldade para você conseguir montar esse espaço? No início era menor, agora você transformou num estúdio, né? Tá muito bonito, tudo organizado, e você tem mais profissionais atendendo com você aqui agora, né? Conta para nós sobre isso. Então, quando eu trabalhava sozinha, eu não tinha muita dificuldade, assim,
Como você falou, qual foi a maior dificuldade, né? Então, para montar, a maioria das pessoas, a maior dificuldade é o capital. Para mim, graças a Deus, não foi. Porque o meu marido, na época, ele teve condições de montar para mim tudo. Tudo foi ele. Com o dinheiro dele, do trabalho dele, que quem conhece o meu esposo sabe que ele sempre trabalhou com lotação. Ele fazia aquela linha do Jardim Taboão, Santo Amaro. Ele tinha começou com a perua, que antigamente eles falavam que era, não é perua, era uma lotação, era aquela... Ai, meu Deus, como é que eu vou lembrar o nome agora? Não, era Kombi, era perua Kombi, ele começou com a perua Kombi, né? E depois ele comprou um H100, aí depois ele comprou não foi micro-ônibus, foi aquele... Ai, gente, agora eu esqueço. Isso, comprou. Aí depois, a última dele foi um micro-ônibus mesmo. Então, eu não tive dificuldade com o capital, porque ele que montou tudo para mim, foi. Eu só entrei com trabalho, porque ele que montou tudo. Eu não tive que trabalhar para montar, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então, eu não tive, assim, tanta dificuldade. Praticamente, eu tive, entre aspas, né? Foi sorte. Você entrou com o seu trabalho. Foi Deus, né? E foi ele também. Eu entrei com o meu trabalho e ele entrou com dinheiro. E, Neide, como que foi atravessar o período de pandemia para você? Você teve dificuldades? Como que foi esse período? Porque a gente sabe que foi um período difícil, né? No mundo inteiro, e muitos profissionais ficaram sem ter o que fazer, né? Ficaram meio perdidos. Conta para nós, como foi a sua experiência nesse período? Silmara, se eu falar para você que, para mim, a pandemia, eu não tive nenhuma assim, dificuldade, trabalhei, graças a Deus, as minhas clientes confiaram no meu trabalho. Na pandemia, eu trabalhei sozinha. Fiquei sozinha, eu e a cliente porta fechada, eu usando máscara, a cliente usando máscara, mas graças a Deus eu não tenho o que dizer, assim como muitas pessoas. Não, a pandemia para mim foi ruim. Não foi, Silmara. Se eu falar isso, eu tô mentindo. Entendeu? Graças a Deus, a gente conseguiu passar essa pandemia e eu trabalhei muito. Foi uma época que eu trabalhei bastante. Entendeu? Graças a Deus. E Neide, se for para você dar um conselho para outras mulheres que gostariam de empreender, que têm um sonho, têm vontade, o que você diria para essas mulheres? Olha, você tem que ter muita coragem para montar um negócio, gente. Tem que ter muita coragem. Você tem que ter também um companheiro que ajude, que foi o meu caso, né? Graças a Deus eu tive uma pessoa que eu posso dizer que é o meu porto seguro, que é o Francisco, acima de Deus, né? Que primeiro é Deus, né? Uhum. Depois foi ele que confiou em mim. Na época ele não acreditou. Mas eu falei para ele, você pode montar, porque eu acredito no meu trabalho, eu conheço o meu trabalho, Francisco. E eu falei para ele, Francisco, a primeira cliente que eu atender, essa cliente vai trazer mais para mim. Porque sempre foi assim. Todo salão que eu trabalhava era assim. Eu atendi uma cliente, a cliente já saía, marca com a Neide semana que vem. E minha agenda sempre foi lotada. E graças a Deus eu continuo assim, graças a Deus. E assim, você citou a questão do companheiro, né? Você teve a sorte, né? De ter uma pessoa boa do meu lado. Do seu lado, seu marido que te ajudou, te apoiou, mesmo não acreditando. Não acreditou, gente. No começo não acreditou não, hein? Estava ali, né? Do seu lado. A gente sabe que hoje em dia tem muitas mulheres que são sozinhas, né? O que você diria para essas mulheres? Acreditem em si? Isso, você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, gente, bola para frente, acredita em você e ponha Deus na frente também, que se você não tiver Deus, você não é ninguém. Primeiramente, Deus, entendeu? Você tem que ter uma religião, você tem que se apegar, mesmo aquelas que não têm religião, entendeu? Mas acredita em Deus, Ele sim. Agora eu estava reparando aqui, você tá radiante, tá maravilhosa com esse cabelo. Eu tinha que comentar, porque eu conheço a Neide já tem alguns anos, e quando eu a conheci, ela usava o cabelo escovado, e agora, olha só, a mulher tá maravilhosa, com os cachos assumidos,
conta aí um pouco para nós sobre essa nova Neide, esse novo hair. Essa nova Neide Gomes. Então, o que aconteceu? Em 2020, eu conheci o Bruno Dante nas redes sociais, comecei a seguir o Bruno Dante, né? Aí eu já estava querendo parar de fazer progressiva, parar de fazer botox no meu cabelo, entendeu? Porque aquilo para mim não estava legal. Aí eu comecei a seguir ele nas redes sociais, no Instagram, comprei um curso do Bruno Dante e comecei a fazer. Só que eu comecei a fazer o curso dele em 2000, nós estamos em 2023, foi 2021, se eu não me engano, foi 2021 que eu comecei a fazer o curso do Bruno Dante. Aí eu me identifiquei e tô aqui, ó, com meu cabelo bonito, estou me amando com meu cabelo, graças a Deus. Não pensa em assumir os meus cachos e estou muito feliz. Espero que muitas pessoas também. E como foi para você esse processo de transição? Porque você foi difícil. Foi difícil, né? Então, você tem que ter muita coragem para fazer uma transição, gente, e muita força de vontade. Foi muito difícil para mim. Mas deu certo. Foi muito difícil mesmo. Mas eu estou muito feliz, viu? Estou muito feliz mesmo. Que bom. É isso, Neide. Eu quero agradecê-la pela oportunidade de poder contar um pouco da sua história. Desejo para você todo sucesso e que você possa crescer ainda mais aqui no seu estúdio e o seu trabalho, que venha novas clientes. Desejo tudo de melhor para você e para sua equipe. Muito obrigada por me receber aqui no seu estúdio. Deus abençoe. Amém. Dá um abraço aqui. Ai, que linda. Obrigada, Silmara. Eu que agradeço. Gente, olha, que maravilhosa. Eu que agradeço.